Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estar com os irmãos e poder meditar na palavra de Deus. E eu escolhi o Salmo 24 para que nós pensássemos um pouco no que o salmista Davi escreveu. Não há muita referência com relação a esse salmo, a não ser que é um salmo de Davi e é também chamado um salmo, como é que chama? Um salmo que aponta para Jesus. Os irmãos vão me perdoar, porque eu falo brincando, mas é sério, as minhas cordas vocais estão afetadas, tá? Até para cantar estou tendo um pouco de dificuldade. Agora eu lembrei, este salmo é um salmo messiânico, que aponta para Jesus Cristo. Eu vou ler o salmo, os irmãos acompanham. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos orar? Pai, graças te damos por estarmos na tua casa, por podermos estar diante do Senhor e saber que o Senhor nos ouve, saber que o Senhor está pronto a nos ajudar, a nos orientar. Pai Santo, sê comigo e com os irmãos que estão aqui, nos ajuda, Senhor, a entendermos a tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Este salmo, eu dei uma colocada, Deus é o Rei da Glória. E a linguagem da Bíblia, a versão da Bíblia que eu usei, é a Corrigida Fiel. O tema, o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Um salmo de Davi, nesse título, aprendemos nada além da autoria. Mas isso é interessante e nos leva a observar as maravilhosas operações do Espírito Santo na mente de Davi, na mente do doce cantor de Israel.
permitindo que ele toque a tristeza lá no Salmo 22, para derramar gentilmente notas de paz, notas de refrigério, lá no Salmo 23. E aqui, para proferir palavras majestosas e triunfantes, neste Salmo 24. Podemos fazer ou cantar todas as coisas quando o Senhor nos fortalece. O estudo do Salmo 24 o classifica como um dos textos bíblicos messiânicos contidos no Antigo Testamento. Os versos constituintes dele descrevem o enredo do plano da salvação e a maneira como a graça de Deus pode ser correspondida pelos seres humanos, inspirados, ou melhor, iluminados por Deus. Eu errei aqui. O salmista Davi exalta a soberania de Deus na criação do mundo e o seu domínio sobre os seus habitantes, bem como o cenário triunfante da vitória de Jesus Cristo contra a morte e o pecado com a sua ressurreição. Este hino, ou seja, este salmo, provavelmente foi escrito para ser cantado quando a Arca da Aliança foi levada da casa de Obed-edom para permanecer dentro das cortinas no Monte Sião. As palavras não são inadequadas para a dança da alegria, como eles dançaram naquela época, na qual Davi liderou o caminho naquela ocasião alegre. Os olhos do salmista olhavam, no entanto, além do típico avanço da arca até a sublime ascensão do Rei da Glória. Vamos chamar esse salmo de a canção da ascensão. Este salmo está dividido, eu dividi ele em 5 partes. A primeira parte glorifica a Deus, o Deus verdadeiro, e canta seu domínio universal. No segundo, descreve o verdadeiro Israel, que é capaz de comungar com ele. O terceiro retrata a ascensão do verdadeiro Redentor, que abriu os portões dos céus para a entrada dos seus eleitos. O quarto, o encontro dos filhos de Deus. E quinto, todo poder e domínio pertence ao nosso Deus. Vamos pegar versículo por versículo. E diz assim no Salmo 24, parte A do versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Primeiro, o Salmo glorifica a Deus, o Deus verdadeiro, e canta o seu domínio, isto é, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Foi Ele que a criou, é Ele que a sustenta e é Ele que fará juízo sobre ela. E, portanto, e é também do crente, a verdadeira plenitude da terra pertence ao cristão.
como está escrito: os pacíficos herdarão a terra. A segunda parte do versículo 1 diz o seguinte: o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então ele precisava ser salvo e precisava de uma justiça melhor que a dele, e isso Deus daria através de Jesus Cristo. O versículo 6 diz o seguinte. Puxa. Não, está certo. Já pulei mesmo. No início do Salmo 24, Davi contempla a criação e a soberania de Deus quando exalta tudo o que ele fez extraordinariamente na fundação do mundo. Eu não sei se os irmãos já pararam para olhar aqui em São Paulo. É um tanto difícil a gente olhar para o céu à noite, né, para tentar enxergar as estrelas, mas quando é possível, nós conseguimos enxergar a majestade, a grandiosidade, a soberania de Deus sobre todo o universo. Ele coordena todo o universo, ele controla todo o universo e ele mostra a sua soberania. Por toda a extensão da terra criada pelo Senhor, ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, como também criou cada um dos seres viventes que nela habita. Nós, como filhos de Deus, nós estamos na casa do Pai. Nós estamos diante do Pai. Nós estamos diante do nosso Deus. Mesmo enquanto estamos aqui embaixo, nós estamos diante da presença de Deus. Ainda assim, essa pergunta no próximo versículo é muito sugestiva. Embora a terra seja do Senhor, ainda não queremos parar nela para sempre. O versículo 3 diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? O segundo descreve o verdadeiro Israel de Deus, que é a igreja, que é capaz de comungar com ele. Aí nós temos que pensar no favor imerecido, nós temos que pensar na graça de Deus. Se nós podemos, no sentido figurativo, se nós podemos subir ao monte do Senhor, isto é uma graça imerecida. Essa graça foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário e por ele estabelecida. Ele estabeleceu o acesso nosso ao Pai. Logo após revelar a incapacidade humana, porque nós não temos méritos, irmãos.
para chegarmos à presença de Deus, para estarmos diante da presença de Deus, para comungar com Deus, se Jesus Cristo não estiver à nossa frente. Tudo é por meio de Jesus. O nosso acesso a Deus é por meio de Jesus. A nossa oração chega até Deus por meio de Jesus. E, de uma certa forma, interpretada e dirigida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Logo após revelar a incapacidade humana de estar no monte do Senhor, no verso seguinte, Davi mencionava a condição para poder acessar este lugar. Embora Davi tenha colocado essas duas condições, nós não temos as mãos tão limpas para nos aproximarmos de Deus. E nem temos uma pureza tal de coração para falarmos com o Senhor. Estar com as mãos limpas e pureza de coração. Essa justificação é encontrada somente no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. A atitude de humildade de Jesus em deixar a sua glória e ser obediente à vontade de Deus, ao ponto de morrer na cruz por nós, livrou a humanidade da escravidão do poder do pecado. Por isso que a nossa salvação é tão preciosa. Nunca nós ficaríamos frente a frente com o nosso Deus. E se vamos ficar um dia frente a frente com o nosso Deus e adorá-lo na beleza da santidade dele, nós devemos tudo isso a Jesus Cristo. Ele abriu o caminho para que nós fôssemos até a presença do Pai, até a presença do Senhor. A atitude de humildade de Jesus em deixar a sua glória, eu já li, né? E ser obediente à vontade de Deus até a sua morte na cruz, livrou a humanidade da escravidão do poder do pecado. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Porque Jesus, primeiro, ele nos perdoou os pecados. Em segundo, ele nos perdoou, nos livrou do poder do pecado. Em terceiro, ele irá nos libertar da presença do pecado. O pecado não mais existirá. Versículo 4 e 5 diz assim: aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não levantou a sua alma à vaidade, nem jurou enganosamente ou dolosamente. Tem versão que mostra enganosamente, tem versão que mostra dolosamente, né? Aqui no caso, dolosamente significa fazer algo com intenção de prejudicar o outro. Em terceiro,
O terceiro retrata a ascensão do verdadeiro Redentor, que abriu os portões do céu para a entrada de seus eleitos. O homem que irá para o céu é o homem limpo, o homem que foi lavado dos seus pecados no sangue do Cordeiro, e ele está limpo, exatamente onde ele provavelmente estava sujo. Ele agora, em Jesus Cristo, ele tem as suas mãos limpas. A graça permitiu-lhe tocar as coisas sem receber uma mancha dela. A expressão mãos limpas refere-se à vida exterior, mas ele também é limpo por dentro. Mãos limpas reflete a nossa atitude, a nossa caminhada, mas também reflete o nosso interior. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. A graça permitiu-lhe tocar as coisas do mundo sem receber uma mancha dela. A expressão mãos limpas, eu já havia comentado, refere-se à sua vida exterior, mas também refere-se ao seu interior. Um coração puro. Se o homem estivesse limpo quanto às suas ações, mas não limpo quanto os seus motivos, os seus propósitos, os seus desejos, não estaria apto a entrar no céu. Mas o homem descrito aqui é aquele que nós chamamos de verdadeiro cristão. É a igreja limpa, purificada por Jesus Cristo. Ele não seguiu a vaidade, nem mentiu, mas seguiu a verdade e falou a verdade. Ele é o homem a quem Deus abençoará, mas ele não tem justiça própria. Nós não temos justiça própria. Isso tem que ficar bem claro. Então lemos que ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A humanidade em si, toda ela precisa de Jesus. Precisa de Jesus para a vida eterna, para estar com Deus, para poder adorar a Deus na beleza da sua santidade. Versículo 6 diz assim: esta é a geração daqueles que o procuram, que veem o teu rosto, ó Jacó. Em algumas Bíblias tem essa palavra Selá. Provavelmente a composição do hino iria requerer uma pausa, porque essa palavra não tem tradução.
mas iria requerer uma pausa. Então é colocado a palavra Selá. Quarto, o encontro dos filhos de Deus, porque não há como alguém servir a Deus sendo egocêntrico ou mentiroso, ou usando de dolo para com o seu próximo. E outra coisa, Deus não divide a sua glória com ninguém. O que eu acho bonito neste salmo é como Davi expressa quando ele fala para que os portões se abram, as portas eternas se abram. Estar em Jesus, ou caminhar com Jesus, ou ter Jesus como Senhor, como Salvador, é buscar a face de Deus, crendo na salvação trazida pelo seu Filho. Pois, sem Jesus, absolutamente nada conseguiria tornar os corações humanos puros e suas mãos limpas. Nada. Isto é uma coisa maravilhosa, que Jesus Cristo tome o nome de seu povo. Mas ele o fez, ele deu à sua igreja seu próprio nome. Naquela passagem notável de Jeremias, nós lemos o seguinte: este é o nome com o qual ela será chamada, o Senhor, o Senhor, nossa justiça. E agora, para completar a união, ele se torna o nome dela como seu. E Cristo, aqui no caso do Salmo 24, o Cristo é chamado como Jacó. A parte mais bonita deste salmo está entre o versículo 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, ou poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Todo poder, todo domínio, parte 5, pertence ao nosso Deus. O Senhor é o Rei da Glória, e todo domínio está em suas mãos. O Senhor Jesus, o Rei da Glória. Como conclusão, eu escrevi o seguinte: como visto, o estudo do Salmo 24 não se limita a uma ocasião, simplesmente, mas dá ênfase à soberania de Deus. Exalta como somente pelo Senhor Jesus podemos ser salvos, e conta o nosso papel em corresponder ao amor dele, ao amor do Senhor. Agora, se Cristo é nosso pastor aqui na terra, onde ele nos faz deitar nos pastos verdejantes, nos pastos verdes de sua graça,
Ele também será o nosso pastor nos pastos celestiais, lá no céu, lá em cima. Nos cumes da glória, onde o Cordeiro que está no meio do trono nos alimentará e nos conduzirá a fontes de águas, a fontes vivas de águas. E teremos prazer em sempre seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Coloquei uma pequena pergunta. Você se sente feliz quando lê o Salmo 24? E finalizando, a majestade daquele que nos chamou, daquele que nos conduziu até a presença de Deus, nos faz amá-lo, adorá-lo e segui-lo. Por isso, meus irmãos, quando eu chego nessa parte do Salmo 24, a partir do versículo 7, eu fico feliz ao ler: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O nosso Senhor Jesus é o nosso Rei da Glória. Que Deus nos abençoe, irmãos. E perdoem qualquer falha. Amém. Obrigado.